Bem-vindos à Biblioteca dos Livros Perdidos, um podcast que fala sobre livros raros ou inéditos no Brasil. Bom programa! E aí, pessoal, bora mergulhar numa história que não só desafia os limites da ficção científica, mas também, olha só, os da própria ciência. E o final? O final é tão caótico e controverso quanto o problema que dá nome à saga toda. Imagina só a cena, um mundo onde a gravidade, sabe essa força que mantém a gente com os pés no chão, de repente vira uma roleta russa. Um lugar onde a civilização inteira vive na corda bamba, dependendo de um acaso cósmico. Tem eras de estabilidade, tudo lindo, e do nada, pá! Um apocalipse totalmente imprevisível. Pois é, essa é exatamente a premissa que move toda a saga O Problema dos Três Corpos. A gente está falando de uma civilização inteira forçada a fugir do próprio sistema solar porque simplesmente a física não está do lado deles. Mas como assim? Como é que isso é possível? Beleza, para entender isso a gente precisa dar um passo atrás e olhar para a ciência de verdade que inspirou essa saga toda. A resposta, na verdade, está num quebra-cabeça da mecânica celeste. Um problema que, olha, dá um nó na cabeça dos matemáticos há séculos. Então vamos começar pelo básico do básico, o chamado problema dos dois corpos. Esse é fácil, elegante. Pensa na Terra e no Sol. Graças às leis de Newton, a gente consegue calcular onde eles vão estar no futuro com uma precisão absurda. É um sistema super estável, tipo um reloginho cósmico que funciona perfeitamente. Previsível. Agora segura aí. Pega esse sistema bonitinho e adiciona um terceiro corpo com uma massa parecida. Um segundo Sol, por exemplo. Aí, meu amigo, o contraste é gritante. Tudo muda. O que era estável vira um caos total. O que era previsível se torna imprevisível. E aquele problema que era solúvel vira um dos maiores desafios da matemática. E por que isso acontece? Simplesmente porque o sistema se torna caótico. É isso mesmo, o famoso efeito borboleta em ação. Uma coisinha de nada, uma pequena alteração na posição inicial pode levar a resultados completamente malucos lá na frente. Foi um matemático francês, o Henri Poincaré, que bateu o martelo. Não existe uma fórmula geral, sabe, uma receita de bolo, para prever o que vai acontecer com esses três corpos. É imprevisível por natureza. E é exatamente nesse ponto que a ciência dá a mão para a ficção. Vamos ver agora como esse problema matemático que parece insolúvel se torna o motor de uma das histórias mais incríveis da ficção científica. Bom, o planeta dos Trissolaranos não tem um Sol, tem três. E o que acontece? Às vezes, eles vivem em eras estáveis, e a vida floresce, tudo tranquilo, mas, de repente, sem nenhum aviso, começa uma era caótica. E aí, o planeta pode ser jogado na direção de um dos sóis e tudo virou churrasco. Ou pode ser arremessado para o espaço profundo, congelando tudo. Ou, o que é ainda pior, ser literalmente rasgado ao meio pela dança maluca da gravidade dos três sóis. Dá para entender o desespero deles para achar um novo lar, né? Acontece que a trilogia original termina com um final bem aberto, sabe? Deixando um monte de perguntas no ar. E onde tem pergunta, bom, os fãs arrumam um jeito de encontrar respostas. E é isso que nos leva a uma das continuações mais polêmicas da literatura, um quarto livro, que não foi escrito pelo autor original, mas sim por um fã. A origem desse livro é surreal, tão rápida quanto controversa. Depois do final aberto do terceiro livro, a internet chinesa, claro, começou a borbulhar de teorias em fóruns. E aí um fã, chamado Bao Shu, em apenas 3 semanas, pegou essas ideias e escreveu uma continuação inteirinha. E o mais maluco de tudo? A obra virou uma fanfiction autorizada e foi publicada pela mesma editora dos livros originais. Uma coisa que, assim, quase nunca acontece. Para a gente entender o tamanho do impacto desse quarto livro, tem um conceito que a gente precisa conhecer. O tal do retcon. Sabe quando uma história nova muda fatos que já estavam estabelecidos na história original? O exemplo mais famoso é Star Wars, quando a gente descobre que o Darth Vader é pai do Luke. Isso muda tudo que a gente achava que sabia. Esse tipo de coisa pode ser genial, mas também cria um debate gigante. E olha, o livro A Redenção do Tempo faz retcon pra caramba. Tá, mas e aí? O que acontece nessa continuação? Bom, a escala da coisa muda de um jeito absurdo. A história meio que deixa para trás aquela briga entre humanos e trissolaranos e dá um salto para uma guerra cósmica que redefine a criação do próprio universo e do tempo. No meio desse novo conflito, a gente tem duas entidades que são praticamente deuses, com objetivos totalmente opostos. De um lado, uma inteligência chamada o Espírito. Ela veio do universo original, um lugar perfeito, com 10 dimensões, mas sem tempo. O objetivo dela? Restaurar esse paraíso. Do outro lado, tem o Espreitador. Foi ele que acabou com essa perfeição toda, colapsando as dimensões só para criar a única coisa que importava para ele, o tempo.
Nessa nova visão, o nosso universo de 3 dimensões é só tipo um efeito colateral dessa guerra gigantesca e super antiga. E a famosa teoria da floresta sombria dos livros originais? Aquela ideia de que todo mundo fica quieto para não ser destruído? Esquece. Ela é totalmente reinventada. Não é mais sobre autopreservação, e sim um campo de batalha criado de propósito por essas duas forças. Uma armadilha para civilizações mais novas. A continuação também pega um tom bem mais sombrio, às vezes até extremo. Essa citação aí é um exemplo bem forte disso, e é importante a gente entender o contexto. Ela descreve uma das milhares de realidades simuladas que um personagem, o Yun Tianming, foi forçado a viver. Os Trissolaranos estavam basicamente submetendo ele a uma tortura psicológica sem fim para estudar até onde o sofrimento humano pode ir. Para muita gente que leu, esse nível de crueldade gráfica foi um desvio bem chocante do tom mais filosófico dos livros originais e gerou muita controvérsia. Mas, ok, deixando um pouco de lado esses elementos mais chocantes, essa nova cosmologia toda força a gente a questionar a natureza da nossa própria realidade. A saga, que era de ficção científica, vira quase uma investigação filosófica sobre o que é, afinal, o tempo. E o fim dessa guerra cósmica toda depende de uma única coisa: reiniciar o universo. Para isso acontecer, o espírito faz um último pedido para todos os sobreviventes que estão espalhados por aí em seus mini-universos. Devolvam toda a matéria, cada grama, para o universo principal. Só assim ele pode ser recriado do jeito que era antes, na sua perfeição de 10 dimensões. E isso, claro, nos joga na cara uma das perguntas mais fundamentais que existem. Se o objetivo final é voltar para um universo onde o tempo não existe, então, o que é o tempo? O que é essa dimensão que governa a nossa vida de um jeito tão absoluto? A gente pode pensar nisso de duas maneiras. Pelo lado da física, o tempo é como a seta da entropia. O universo está sempre indo de um estado mais simples para um mais complexo, mais bagunçado. É por isso que não dá para desquebrar um ovo ou desfazer uma omelete. Por outro lado, a gente tem o tempo como uma invenção humana. Segundos, horas, calendários, tudo isso são ferramentas que a gente criou para dar alguma ordem à nossa percepção das coisas. E o final da história? O final abraça essa dualidade de um jeito genial. Ele oferece uma conclusão que não é só sobre o universo, mas sobre a própria natureza de se contar uma história. Lembra daquele pedido de devolver toda a massa para o universo? Pois é, no final do terceiro livro, uma personagem, a Shang-Xin, no momento de sentimentalismo, guarda para si um pequeno ecossistema, uma coisinha de nada, uns 5 quilos. Só que no quarto livro, essa massazinha que faltou na hora de reiniciar o universo é o suficiente para causar um efeito borboleta gigantesco. O novo universo que nasce é totalmente diferente. O sistema dos Trissolaranos agora é estável. A Terra nunca foi invadida. Vários personagens que a gente acompanhou simplesmente nunca existiram. Mas, e esse é o ponto principal, o ciclo da guerra entre o espírito e o espreitador está destinado a começar tudo de novo. O caos, de certa forma, venceu. E aí vem a reviravolta final, a cereja do bolo. Para que a memória do universo antigo não se perca completamente, uma inteligência artificial manda o personagem Yun Tianming escrever tudo o que aconteceu. O título da história? Lembranças do Passado da Terra, que é o nome oficial da trilogia. E o nome que esse personagem recebe nessa nova realidade? Cixin Liu, o mesmo nome do autor dos livros. Isso tudo nos deixa com uma última pergunta para refletir. Se a saga inteira, que é sobre um problema matemático sem solução, termina se tornando um ciclo sem fim, que é escrito pelo próprio personagem dentro da história, talvez a grande mensagem seja essa: num universo caótico, a nossa busca por um final definitivo, por uma resposta fechada, seja o verdadeiro problema insolúvel. Fica aí a reflexão. Bem-vindos ao nosso espaço de reflexão. Olá, hoje a gente vai mergulhar em duas perspectivas bem distintas sobre o universo, o tempo e o nosso lugar nisso tudo, né? Nossa conversa parte de material que aborda tanto a física por trás do famoso problema dos 3 corpos, quanto uma, digamos, controversa expansão ficcional desse universo, que é o livro A Redenção do Tempo. Exato. E a questão que vai guiar a gente aqui é a seguinte: será que a natureza fundamentalmente caótica, imprevisível mesmo, do problema gravitacional dos 3 corpos, tal como a ciência o descreve, será que ela nos oferece uma compreensão mais profunda, mais impactante do cosmos do que a narrativa de uma grande luta cósmica com os ciclos de criação e destruição, como a que a gente encontra lá em A Redenção do Tempo? E
para embasar essa nossa discussão, a gente recorreu à análise sobre a redenção do tempo, claro, a explicações científicas do problema dos três corpos e também a reflexões sobre a natureza do tempo em si, né? Tanto física quanto filosoficamente. Sim, da minha parte, eu vou defender que a estrutura narrativa encontrada em A Redenção do Tempo, mesmo sendo uma obra de ficção com origens polêmicas, para dizer o mínimo, ela possibilita uma exploração muito rica de temas filosóficos essenciais, como a busca por ordem e propósito no meio desse caos cósmico todo. Já eu vou argumentar que a realidade científica do caos, sabe? Aquela inerente ao problema dos três corpos, ela revela uma verdade mais fundamental e talvez mais desconcertante sobre a instabilidade que é inerente ao universo e a fragilidade da nossa própria existência, da civilização. Olha, para mim, a grande força de A Redenção do Tempo reside justamente nessa sua arquitetura narrativa grandiosa. A trama nos apresenta uma guerra, assim, ancestral, quase mítica, entre duas entidades. O espírito, que almeja restaurar o universo à sua suposta forma original de 10 dimensões, e o espreitador, uma figura que, segundo a história, teria criado o próprio tempo ao reduzir as dimensões do universo. E o propósito disso tudo? Bem, seria escapar de uma eternidade estática, sabe? Imutável e, consequentemente, talvez sem sentido. É uma premissa ousada, não dá para alegar. E mesmo ao estando ciente das origens controversas do livro, nasceu como uma fanfiction, né? Uma história criada por um fã e envolveu muitas polêmicas sobre retcons, quer dizer, mudanças retroativas que alteram fatos estabelecidos na trilogia original do Cixin Liu. Eu ainda acredito que essa estrutura oferece um palco fascinante. Ela permite que a gente confronte questões existenciais bem profundas. O valor do tempo finito, em contraste com uma eternidade vazia, a ideia de ciclos cósmicos de destruição e renascimento e a incessante busca humana por propósito, que a gente vê refletida nas motivações complexas dessas entidades cósmicas e na jornada do personagem Yun Tianming. O livro chega a sugerir que o espreitador criou o tempo para que a consciência pudesse experimentar elementos como esperança, expectativa, surpresa, memória, esquecimento e, crucialmente, liberdade. Elementos que, para nós, dão cor e significado à vida, em oposição direta à monotonia paralisante de um universo estático de 10 dimensões. Eu entendo perfeitamente o fascínio pela ciência do caos, de verdade, mas gostaria de propor um outro olhar sobre como uma narrativa estruturada, mesmo sendo ficção, pode sim nos ajudar a iluminar essa nossa busca inerente por significado no cosmos. É uma construção narrativa engenhosa, não posso negar. Tem seu apelo, mas eu me pergunto se a própria dificuldade matemática, sabe? A intratabilidade e a natureza essencialmente caótica do problema real dos três corpos não nos ensinam algo muito mais fundamental e talvez mais honesto sobre a precariedade da ordem no universo. Veja bem, o problema dos três corpos na física, como o Henri Poincaré demonstrou de forma brilhante lá no finalzinho do século XIX, provando que, diferente do problema de dois corpos que o Newton resolveu com elegância, não existe uma fórmula matemática única e geral para prever com exatidão o movimento de três astros interagindo só pela gravidade a longo prazo. Ele é um sistema inerentemente caótico. O que isso significa na prática? Significa que variações minúsculas, quase imperceptíveis, nas condições iniciais, a posição ou a velocidade de um dos corpos, por exemplo, podem levar a resultados futuros drasticamente diferentes e completamente imprevisíveis. É o famoso efeito borboleta em ação na escala cósmica. Meu argumento é que essa imprevisibilidade, essa sensibilidade extrema, não é só uma curiosidade matemática. Ela reflete uma verdade profunda sobre o universo. Ele não parece ser fundamentalmente ordenado ou teleológico, ou seja, não parece seguir um propósito ou um plano pré-definido. A estabilidade que a gente observa em alguns lugares, como a relativa calma do nosso sistema solar, que na verdade é um problema de N corpos muito mais complexo, mas que conseguimos aproximar e prever com alguma segurança em certas escalas de tempo, essa estabilidade pode ser uma condição particular, talvez até uma exceção, e não a regra geral no cosmos. As fontes que a gente consultou mencionam que mesmo perturbações mínimas,
como a passagem distante de uma estrela ou a influência gravitacional sutil, mas acumulada de um planeta gigante como Júpiter ao longo de milhões de anos, podem desestabilizar sistemas que nos parecem seguros. A beleza e a profundidade, para mim, residem justamente em reconhecer essa instabilidade fundamental, essa dança caótica, e não em buscar consolo numa ordem fabricada por uma narrativa, por mais épica que ela seja. Entendo a sua linha de raciocínio sobre a instabilidade matemática, faz todo sentido. Mas eu gostaria de propor um outro olhar sobre como a estrutura de A Redenção do Tempo, mesmo sendo fantasiosa e, eu admito, às vezes exagerada, funciona como uma alegoria potente. Sim, você tem razão, a gente encontra elementos que desafiam a verossimilhança e até as regras do universo criado pelo Cixin Liu. O Yun Tianming adquirindo habilidades quase de super-herói, voando no espaço, como a Capitã Marvel, uma comparação que a própria fonte usa, né? E escapando de um domínio negro que seria uma região de espaço-tempo com curvatura tão extrema que, segundo a física e as próprias regras da trilogia original, nada, nem a luz, poderia escapar. Exato, essa parte é bem forçada. Pois é, e temos essas entidades quase divinas, o espírito e o espreitador, numa luta de proporções inimagináveis. Mas talvez seja precisamente através dessas figuras e eventos hiperbólicos que a narrativa consegue explorar temas profundamente humanos numa tela cósmica. Pensa no sacrifício, por exemplo, simbolizado pela outra Seeker que se destrói para deter o espreitador. Pensa na questão da escolha individual frente a forças que parecem determinísticas. E no peso da memória e da história, magnificamente representado no papel final do Tianming como registrador das lembranças do passado da Terra. A ordem que a ficção impõe, mesmo sendo artificial, nos permite focar nessas questões existenciais que nos tocam de perto, projetadas numa escala que desafia a nossa imaginação. Com todo respeito, essa visão não me convence totalmente. Veja bem, contrastar essa alegoria com a realidade matemática e física do problema dos três corpos é, para mim, revelador. A ciência, como a gente a conhece, não oferece saídas fáceis, superpoderes ou intervenções divinas. O problema dos três corpos real não tem um espírito benevolente tentando consertar as coisas ou um espreitador malévolo manipulando as dimensões. Ele tem a força implacável da gravidade e essa sensibilidade assustadora às condições iniciais. Quando a gente lê que supercomputadores encontraram mais de 16 mil soluções particulares, padrões de movimento específicos e muitas vezes instáveis para o problema dos três corpos, eles não estavam descobrindo alegorias sobre sacrifício ou memória, estavam mapeando a complexidade desconcertante de um sistema físico real regido por leis matemáticas. A dureza dessa realidade, a instabilidade orbital que pode levar planetas a serem ejetados de seus sistemas ou a colidirem com suas estrelas, oferece, a meu ver, uma lição muito mais profunda e humilde sobre nossa posição no universo do que uma batalha épica entre deuses cósmicos com regras que parecem se dobrar conforme a necessidade do enredo. E aqui eu não posso deixar de mencionar a origem do livro, uma fanfiction, segundo consta, escrita em poucas semanas, repleta de retcons que alteram significativamente a obra original, como a revelação de que a personagem AA seria um clone da amiga de infância do Tianming. Sim, essa parte é bastante controversa. Exato. Será que essa origem e essas inconsistências não limitam de alguma forma a capacidade do livro de servir como uma ferramenta realmente séria para a exploração filosófica, especialmente quando comparada à própria obra original do Cixin Liu ou às descobertas da ciência? É uma colocação pertinente, sem dúvida, embora eu a veja de outra forma. A origem controversa de A Redenção do Tempo é um fato conhecido, debatido. No entanto, eu penso que o valor de uma ideia, de uma narrativa ou de uma obra de arte não reside exclusivamente na sua fonte, na sua pureza ou na sua canonicidade oficial. Se esta obra, com todas as suas falhas assumidas, suas liberdades criativas e até seus exageros, consegue estimular o pensamento, provocar discussões sobre conceitos tão fundamentais quanto caos, ordem, tempo e propósito, como a gente está fazendo aqui agora, então, para mim, ela cumpre um propósito intelectual valioso. Ela nos força a confrontar essas ideias.
Veja, por exemplo, a questão dos ciclos e da previsibilidade que o livro aborda. Ele brinca com a ideia de que o universo pode já ter se repetido inúmeras vezes, que essa luta cósmica entre criação e destruição, entre diferentes visões pro cosmo, pode ser eterna ou pelo menos recorrente. E aquele final, onde a remoção de meros 5 quilos de massa do universo primordial resulta em um universo completamente diferente, mas ainda assim sob a sombra de possíveis ciclos futuros ou de um colapso inevitável. E onde o Yun Chie-min, que numa metalinguagem interessante adota o nome do autor original, Cixin Liu, recebe a tarefa monumental de registrar as lembranças do passado da Terra. Isso não levanta questões fascinantes sobre determinismo versus livre-arbítrio, sobre o papel da consciência em registrar e talvez dar sentido a uma existência que pode ser cíclica ou fadada a terminar? A ficção aqui, mesmo controversa, abre portas para essas reflexões. Minha abordagem é um pouco diferente. Para mim, a verdadeira imprevisibilidade do universo real, aquela sugerida pela matemática do problema dos 3 corpos e pela teoria do caos em geral, é muito mais impactante e filosoficamente rica do que esses ciclos narrativos, por mais intrigantes que sejam. A possibilidade concreta, científica, de que o nosso próprio sistema solar, nosso lar, nosso único referencial seguro conhecido, possa ser desestabilizado, seja por eventos internos, como interações caóticas entre os planetas a longo prazo, ou por eventos externos, como a passagem de uma estrela errante, ao longo de escalas de tempo de milhões ou bilhões de anos, essa possibilidade, mencionada nas fontes que a gente usou, torna a nossa existência infinitamente mais frágil e, paradoxalmente, talvez por isso mesmo, mais preciosa. Essa preciosidade, no entanto, não viria de sermos parte de um grande ciclo cósmico com um propósito oculto esperando para ser revelado. Viria justamente do contrário, de sermos talvez uma ocorrência contingente, um acaso afortunado potencialmente efêmero, num universo que, até onde a ciência pode observar, não demonstra ter um plano inerente para nós ou para a vida inteligente. A ausência de um padrão garantido, de um propósito cósmico detectável pela ciência, é em si mesma a lição mais profunda e, para alguns, até libertadora. Aceitar essa incerteza fundamental, essa ausência de um roteiro cósmico, me parece um exercício de honestidade intelectual mais profundo do que buscar conforto em padrões narrativos criados, por mais complexos e bem elaborados que eles sejam. Mas veja como a própria natureza do tempo é explorada de uma forma instigante na narrativa. A ideia central do livro, de que o tempo não é uma constante fundamental, mas algo que foi criado pelo espectador ao reduzir as dimensões do universo. Claro, isso é pura ficção especulativa, não tem base científica direta. No entanto, essa ideia dialoga de forma interessante com a discussão mais ampla que também aparece nas nossas fontes sobre a dificuldade de definir o tempo. Como aponta o Sérgio Sacani em um dos vídeos, o tempo é algo abstrato, uma percepção, talvez a coisa mais difícil de definir conceitualmente, né? A narrativa de A Redenção do Tempo, ao postular a criação do tempo, explora metaforicamente a nossa experiência subjetiva do tempo, aquilo que permite a mudança, a esperança, a memória. O desenvolvimento da consciência, em contraste radical com uma eternidade de dimensões superiores, sim, mas estática, imutável e talvez, por isso mesmo, sem vida como a conhecemos. A ficção, nesse caso, funciona como uma sonda para explorar nossa relação complexa e profundamente humana com o mistério do tempo. Seu argumento sobre a exploração metafórica é forte, mas você já pensou que essa visão do tempo em A Redenção do Tempo, por mais poética que seja, ignora completamente ou talvez deliberadamente subverta a base física mais sólida que a gente tem para entender o tempo no universo real? A física nos oferece a seta do tempo, um conceito fundamental ligado ao aumento inexorável da entropia, a segunda lei da termodinâmica. Como Sacani ilustra de forma simples e eficaz no material-fonte, um ovo que cai e se quebra não pode ser desquebrado espontaneamente. A complexidade, ou melhor, a desordem do sistema aumenta. A energia se dissipa. Esse processo unidirecional de aumento da entropia que nos dá uma direção observável e física para o tempo no nosso universo.
A ideia apresentada no livro de reverter dimensões para retornar a um estado de entropia zero ou de criar o tempo do nada parece ser puramente metafísica, desconectada dessa realidade física fundamental. Enquanto a física do caos, como a gente viu no problema dos três corpos, nos mostra a complexidade e a imprevisibilidade dentro das leis conhecidas do universo, a narrativa de A Redenção do Tempo parece, em vários momentos, inventar novas leis ou quebrar as estabelecidas conforme a necessidade da trama, como a já mencionada fuga do Tiaming de um domínio negro, algo que o próprio Cixin Liu estabeleceu como fisicamente impossível dentro das regras daquele universo. Essa desconexão não apenas da ciência real, mas até das regras internas do mundo ficcional original, enfraquece, a meu ver, a profundidade e a validade dessa exploração do tempo. Eu reconheço a licença poética, as inconsistências e a natureza especulativa da obra. Não estou defendendo a precisão científica dela ou sua coerência interna absoluta. No entanto, reafirmo minha posição. Embora a ciência nos descreva um universo regido por leis que podem sim levar ao caos e à imprevisibilidade em muitas escalas, as narrativas estruturadas como a que exploramos em A Redenção do Tempo, mesmo com suas origens controversas e suas falhas evidentes, elas nos oferecem ferramentas valiosas. Elas são como espelhos que nos permitem confrontar questões filosóficas persistentes, questões que talvez a ciência por si só não consiga responder completamente. Qual o nosso lugar neste cosmos imenso e muitas vezes indiferente? Qual a natureza real dessa coisa elusiva que chamamos de tempo? E como a gente lida com essa busca humana, talvez inescapável, por significado e ordem, mesmo diante da possibilidade de um universo fundamentalmente sem propósito? A ficção nos dá espaço para essa luta, sabe? Eu reitero meu ponto de vista. A compreensão científica do problema dos três corpos e da natureza caótica que parece ser inerente a muitos sistemas complexos no universo nos oferece uma perspectiva que eu considero mais profunda e, fundamentalmente, mais humilde sobre nossa condição. Aceitar a imprevisibilidade, aceitar a ausência de um plano cósmico pré-definido para nós, aceitar nossa fragilidade contingente neste vasto oceano cósmico. Isso pode ser, no fim das contas, mais libertador e intelectualmente mais honesto do que nos apegarmos a estruturas narrativas grandiosas que buscam impor uma ordem ou um sentido que talvez simplesmente não exista lá fora. A complexidade real do universo, aquela que a ciência aos poucos desvenda, com toda a sua beleza e sua indiferença, supera, para mim, a complexidade fabricada da ficção, por mais elaborada ou filosoficamente estimulante que essa ficção possa parecer. A verdade do caos pode ser mais reveladora que a ordem da história. Fica bastante claro, né? Após essa nossa troca de ideias, que o material que serviu de base para nossa conversa hoje nos coloca diante de visões fascinantes e, em muitos pontos, fundamentalmente contrastantes sobre a ordem ou desordem cósmica, a natureza enigmática do tempo e a própria condição da existência inteligente no universo. Concordo plenamente. Não me parece que haja uma resposta única ou fácil para a questão de qual perspectiva, a do caos científico ou a da ordem narrativa, nos oferece o entendimento mais profundo. Talvez o valor real resida precisamente em considerar essas múltiplas abordagens, em pesar seus argumentos e suas implicações e em continuar a explorar o que tanto a ciência rigorosa quanto a ficção especulativa mais ousada tem a nos dizer sobre esses grandes mistérios. A conversa certamente não se esgota aqui.